e os gentis. Quem eram os gentis? Eram os povos formados por todas as nações. Todas as nações da terra formavam os gentis, menos Israel. Tá? Israel, você conhece a história. Deus chama Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, portanto, neto de Abraão. Quando ele passa ali pelo vale de Jaboque, que ele luta com o anjo, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, daí o nome Israel. Então o nome Israel vem de Jacó, neto de Abraão. Depois, esse Jacó, que agora é Israel, ele tem 12 filhos. Dentre os 12 filhos, tem um que se chama Judá. Judá, vem a palavra Judeia, Judeia era mais santo do que Galileia, tá? Judeia, Jerusalém ficava na Judeia. E Judéia vem judeu. Então, todo que é judeu tem a ver com a nacionalidade, com o nascimento. Então, só tem um jeito de você se tornar judeu. Se você se tornar da nação de Israel, é se você for naturalizado. Nós podemos ser hoje naturalizados a um outro país, sim ou não? Sim, claro que tem uns pré-requisitos. Alguns países, cada país existe uma situação, né? Um pré-requisito. Tem alguns que exigem 10 anos, você mora lá 10 anos, e etc e tal, aí você requer a nacionalidade, aí você passa a ser cidadão daquele país, seja lá qual for esse país que você esteja. Alguns exigem 10 anos, e hoje eu vou ensinar para você, eu vou pregar para você, que você é cidadão do reino de Deus, você é cidadão de Deus. Se você recebe, diga amém. Mas eu vou dizer isso para você. Mas eu vou repetir o tema de 2 povos. Quais eram os 2 povos? Judeus e gentios. Ele fez um. Fez um como? Pelo seu sangue, pela sua morte, pela cruz. Então, entre vários benefícios da morte de Cristo na cruz do Calvário, uma delas, ou mais uma delas, é que ele promove essa paz, essa unidade entre todas as nações com os judeus. É isso que nós vamos ver hoje no livro Carta de Paulo à igreja de Éfeso, Carta aos Efésios, capítulo 2. Domingo passado vimos do 1 até o 10, e desta feita do 11, ao 22. De dois povos, pelo sangue, pelo sacrifício, ele faz um. E vamos entender isso, passo a passo. Antes disso, vamos falar mais um pouquinho. Os gentis eram considerados pessoas fora da aliança, porque todo judeu era um povo que tinha aliança com quem? Com Deus. Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele. Pediu várias coisas para Abraão, dentre as quais, uma das principais era a circuncisão. Todo homem nascido ao 8º dia precisava passar por esse processo da circuncisão. A circuncisão significava aliança. Se eu sou circuncidado, dizia que eu tinha uma aliança com Cristo, com Deus. E a pessoa que não era, eu dizia que ele era um incircunciso, uma pessoa que não tinha aliança com Deus. Quando Davi foi enfrentar Golias, que parecia um gigante intransponível, ele disse: quem é esse gigante que não tem aliança? Quem é esse incircunciso? Então, se ele é incircunciso, ele já leva desvantagem, porque ele não tem a bênção de Deus. Então, o judeu, nesse sentido, ele se achava, porque ele era circuncidado, porque ele tinha uma aliança com Deus. E é verdade, sim, os judeus era a nação escolhida, o sacerdócio real, o povo santo, o povo eleito e separado por Deus. Tudo isso é verdade. Mas hoje quem é esse povo? Esse novo povo que vai nascer hoje, nós vamos ver passo a passo. Você já está pronto? Diga amém. Então vamos ler versículo por versículo. É o
2 Efésios, capítulo 2, lê somente o 11, e assim até o 22. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é a festa na carne por mãos humanas, que é feita na carne por mãos humanas. Amém. Então o que Paulo que ministra aos Efésios, tá? O que Paulo começa a trabalhar? Logo, essa questão do judeu e gentio, dos que são circuncidados, dos que não são circuncidados. Se você é menor de 18 anos, não sabe o que é circuncidado, pergunte ao seu pai quando você chegar em casa, tá? Que ele certamente vai lhe explicar. Se ele não souber, ele me pergunta no particular e eu falo para ele, e aí ele fala para você que isso é um assunto de pai para filho. Ok. Então, os judeus eram circuncidados, os gentios não eram circuncidados. Ele diz que outrora, no passado, antes de quê? De Jesus trazer essa unidade, trazer a paz e a união, os gentios, eles eram chamados incircuncisos pelos judeus, incircuncisos na carne. E os judeus falavam que ele era circunciso, que não tinha essa aliança, mas que ele, na verdade, também ele era circuncidado, mas na carne, pela mão humana. Então, hoje, Deus não quer circuncidar a sua carne, Deus quer circuncidar o seu coração. A aliança de Deus com você, comigo, nesta noite, a partir de Jesus, é no coração. Diga amém. Ok, então vamos para o 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, Paulo está ministrando aos gentios, aos incircuncisos. Ele disse naquele tempo, novamente, sempre voltando para o passado, porque aqui depois de Cristo muda tudo. O que aconteceu? Vocês eram um povo sem esperança, povo que não tem Deus, que é um ateu ou uma toa, é um povo sem esperança. Por quê? Porque quando morrer vai para onde? Vai para o inferno. Então não tem esperança nenhuma, não tem aliança, não tem esperança, não tem sentido, vive à toa. É isso que Paulo está ministrando. Olha, repete novamente o 12, por favor. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então você é uma pessoa ateu à toa, não tem Deus, você está estranho, está separado, está afastado, está distante da promessa de Deus, de todas as coisas. Você está mais vagando, mas não é mais você. Ele está ministrando aos gentios. Gentios é aquele que não era judeu, que não tinha aliança, que não tinha os mandamentos, que não tinha nada na vida. E aí ele dizia: olha, vocês estavam distantes, separados, sem esperança, sem Deus, sem nada. E aí ele continua ministrando. 13, né? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, o primeiro benefício do sangue de Jesus Cristo, o que é o sangue? É a morte, tá? É o sacrifício, é a cruz. Primeiro benefício, ele aproximou. Agora os gentios estavam longe, estavam separados, estavam sem esperança, era ateu, era à toa, não tinha sentido a sua vida, mas agora em Cristo eles são aproximados. Eles passam a fazer ou passam a ser convidados, porque tudo que falamos é se você é crente. Se você é crente, amém. Se você não é, você continua sendo gentil, ateu, à toa, sem Deus, sem esperança, afastado das promessas, afastado de tudo, diga misericórdia. Mas agora em Cristo,
Nós que estávamos longe, nós que estávamos dispersos, nós que estávamos afastados, nós que não tínhamos direito nenhum. Agora em Cristo nós somos aproximados. Diga amém. Primeiro benefício, de longe passa para perto. 14. Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então vamos devagar. Aí daqui a pouco tu repete de novo. Vou ministrar um pouquinho, depois repete, eu lembro mais coisas. Então esse 14 é muito importante. Se eu fosse você, eu grifava ele aí. O que ele diz? Que outro grande benefício, Cristo trouxe a paz entre quem? Eu estou ministrando sobre dois povos. Quem são os dois povos? Judeus e gentios, gentil e judeu. Agora Paulo está ministrando mais para os gentis. Você é gentil, você não tem Deus, você não tem aliança, você é separado, você está longe. Agora em Cristo você é aproximado. Agora em Cristo ele separa, ele quebra a barreira, o muro da inimizade que havia entre judeu e gentis. Porque existiu uma inimizade muito grande. Por quê? Porque Deus, quando chamou os judeus, quando chamou Abraão, ele deu uma série de regras, de regulamentos, de leis, entre outras coisas. A mais importante, né? A circuncisão, que eu já falei, tinha as festas que o judeu tinha que guardar como obrigatória. Ele tinha dieta, só pode comer isso, não pode comer aquilo. Ele não podia ficar junto com um gentil. Ele não podia comer com um gentil, ele não podia andar com um gentil, ele não podia se misturar com um gentil, porque existia uma inimizade, existia um muro de separação no próprio templo. O templo de Israel, lá em Jerusalém, tinha um muro dos gentis, o muro, esse muro de verdade, que fazia separação. Nesse muro dizia que o gentio não podia passar daquele local. Se ele passasse, ele era sujeito a ser inclusive morto, porque era algo muito grave. Um judeu não podia entrar no templo. Judeu, eu aproveito a deixa aqui também para as mulheres, tinha um átrio das mulheres. As mulheres não podiam entrar também no santo lugar. Só judeu, e ainda mais, ainda se esmiuçar melhor ainda, só ainda com total liberdade, só os levitas. E no santo do santo, você sabe, só o sumo sacerdote. Aí Jesus Cristo vem e quebra a barreira, quebra o muro da inimizade. Não precisa de inimizade. E ele promove a paz. A paz entre quem? A paz entre judeu e gentil. Agora podemos conviver em paz com todas as pessoas. Diga amém. Então você já começa, depois ele repete de novo, só para ver se eu esqueci alguma coisa. Agora eu já começo a trabalhar em você. Se Jesus já quebrou a barreira, derrubou o muro que fazia separação, o muro que trazia inimizade, como é que está a sua vida hoje? Será que você ainda tem inimizade com algum vizinho? Será se é no seu trabalho que você não fala com algumas pessoas? Como é que está a sua vida? Cristo já derrubou a parede, o muro da inimizade há mais de 2000 anos atrás. E você talvez hoje ainda tenha. Aí pior, será que é com seu parente de sangue que você tem inimizade? Eu queria que você fizesse uma reflexão hoje, neste culto, desta noite, 14 de julho de 24, para você pensar, com quem que eu não falo? Sabe o que a Bíblia diz para você, para a sua edificação hoje, se é que você tem alguém, se você ainda guarda um murinho na sua casa, uma paredezinha de separação?
seja em que nível for, como eu falei, vários níveis, vizinho, parente, patrão, empregado, colega, na faculdade, no colégio, eu não sei como é que está a sua vida. Será se você ainda tem essa paredezinha? Queria que você fizesse uma reflexão para você dizer, sabe o que a Bíblia diz para você? Que se alguém tem uma demanda contra você, ei, escute, não é você que tem a demanda com a pessoa, não. É se alguém, você sabe que uma pessoa tem alguma dificuldade com você, você vai lá e se reconcilia com ela. Porque Jesus já fez isso há muito tempo. Segundo Coríntios 5:18, a Bíblia diz que Cristo estava reconciliando o mundo com Deus. Como é que você vai ter a amizade de Deus, ser amigo de Deus, se você não consegue ser amigo do seu irmão, quando Cristo já derrubou a parede da inimizade? Mas vamos repetir o 14, ver se eu esqueci alguma coisa, Ivan, por favor. Que ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e a sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então tem sim uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Quem já ouviu aqui eu dizer que nós hoje, a igreja de Cristo, é a continuação do Israel de Deus? Quem já ouviu falar isso, diga amém. Eu falei, vou provar agora. Tinha quantos povos? Me ajude. Quem eram esses povos? Judeu e gentil. Judeu, já falei, o povo santo, escolhido, separado, o povo da aliança, blá, 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 tudo verdade? Sim. E os gentis, que não eram nada, ateu e à toa, como eu acabei de falar. Mas Jesus derruba a parede da amizade, e dos dois povos, quem são os dois povos? Não precisa repetir. Judeu e gentil, ele faz um povo. E quem é que nasce nesse um povo? Nasce a igreja de Jesus Cristo, diga amém. De dois povos, da inimizade de dois povos, Deus faz um, Cristo faz um, na cruz do Calvário, e faz a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, Jesus Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então hoje não existe mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita, mas todos são iguais, todos são um perante Deus, perante Cristo. Então essas pessoas que ministram, atenção, muito importante, muitos pastores, eu acho que ele não lê Efésios 2,14, muitos pastores pregam que Israel é uma igreja e que a igreja é outra. Jesus não tem dois povos, gente, está aí, de dois povos ele fez um. Eu já disse para você que os dois povos eram todas as nações da terra, menos Israel. Mas se eu falei que também é gentil e judeu, eu posso dizer que está envolvido todas as pessoas nessa somatória, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, claro que está. Se está todos os judeus, se está todos os gentios estão todo aquele que não é judeu. Então seja o que você for, você está incluído nessa relação de judeus e gentios. E desses judeus e gentios, ele fez um povo, uma igreja. É a igreja de Jesus Cristo hoje. Nós somos um em Cristo, nós somos essa igreja. Jesus não tem dois povos, Jesus só tem um povo. Jesus não tem duas igrejas, Jesus só tem uma igreja que ele é o cabeça, e todos que são dessa igreja fazem parte do corpo. Logo, você é corpo de Cristo, diga amém. 2,15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Então o 15 só reforça o que ele já falou no 14, só que ele diz o que ele aboliu. Ele derrubou a parede de inimizade, a parede de separação, e dentre outras coisas nessa parede estava a lei. Por isso que você que é nascido de novo, você que é da igreja de Cristo, você não precisa guardar nada de lei, diga amém.
Então, por isso que a gente, o crente hoje come carne de porco, sim. Não tem negócio de sábado, não tem negócio de domingo, não tem negócio de nada. Se você quer guardar, guarde todos os dias. Todos os dias foram criados por Deus. O Salmo 118, 24 diz: este é o dia que fez o Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Jubilemos e sejamos felizes nele. Salmo 118, 24. Então, não tem esse negócio de dia especial, de festa especial, de eu posso isso, eu não posso aquilo. Se tem um povo que pode todas as coisas, é o povo de Deus, sou eu e você. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Diga amém e aplauda o Senhor, se você está entendendo. Por isso que esse mesmo Paulo, em Colossenses, ele diz: agora não tem festa, não tem sábado, não tem lua nova, não tem nada, mas todos em Cristo somos um. Cristo derrubou tudo, de dois povos ele fez um, e assim nasce a igreja de Jesus Cristo. É isso, para você entender bem. Vamos lá, o 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Está ficando claro para você, sim ou não? Olha o 16, ele está só, o 14, o 15, o 16, ele está dizendo a mesma coisa. Por intermédio da cruz, aí ele derrubou o muro da separação, ele tirou a inimizade, ele promoveu paz, de dois povos ele fez um, ele aboliu a lei, tudo ele fez na cruz do Calvário. Quando ele morreu, guardava a lei, fazia sacrifício de animais, ele é o sacrifício perfeito. Ele toma o meu lugar, o seu lugar, é o sacrifício vicário, que em teologia nós chamamos. E aí ele morre em seu lugar, ele é o Cordeiro Santo que nos traz a paz, ele morre, ele é feito um só sacrifício de vez e para sempre. Agora não tem mais sacrifício. Você ainda quer fazer algum sacrifício? Diga amém. Diga amém. Sacrifício agora é só de louvor, irmão. Diga sacrifício agora só de louvor. Não tem mais sacrifício, irmão, não tem sacrifício. Acabou esse sacrifício. Não existe mais, não tem peso nenhum, não tem força nenhuma, não tem argumento nenhum, não serve nada para Deus. O único sacrifício que ele ainda quer é o sacrifício de louvor, porque a palavra louvor não é só cantar, não. Louvor significa gabar. Melhor, significa elogiar a Deus. Quando você tece elogios: Senhor, tu é lindo, Senhor, tu é maravilhoso, Senhor, obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário, Senhor, que plano tremendo. Então, tu fizeste isso por mim quando eu era pecador, tu fizeste esse plano antes da fundação do mundo. Meu Deus, tu és maravilhoso, tu é o maravilhoso conselheiro, tu é o Pai da eternidade, tu é o príncipe da paz, tu é Deus forte, tu é a estrela da manhã. Isso é louvar a Deus, gente. Diga amém. É isso que ele quer de você. Até porque Efésios mesmo, né? Efésios 1,12 diz que nós fomos nascidos para o louvor da sua glória. Efésios 1,12, que eu já ministrei também. Então não tem mais, irmão, acabou. É isso que eu quero que você deixe de ser religioso, deixe disso ou daquilo, nada, não tem mais nada, só Cristo, só o sangue, acabou-se. Vamos lá, o próximo. E quando veio, Cristo evangelizou, paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Agora ele já misturou, tá? Quem estava longe, os gentis. Quem estava perto, judeu, é o povo da aliança. Agora ele trouxe foi paz para todos. Paz para vocês, gentis, que estavam longe, afastados, separados, no pecado, com destino para ir para o inferno, todos encaminhados para ir para o inferno, que assim é o mundo hoje. Se não se converter, quem não se converter continua sendo gentil e continua indo para o inferno. Tem que ficar bem claro isso. Então ele traz paz para os gentis, mas traz paz também para os judeus. Agora presta atenção, os judeus não eram o povo da aliança, o judeu não era o povo santo, o judeu não era o sacerdócio real, o judeu já tinha a lei, o judeu não era tudo isso, sim. E por quê que Jesus ainda promove essa paz para os dois?
E o judeu também não tinha paz? Não, porque eles começaram a se achar, perderam o foco e, como Paulo disse, fizeram aliança, aliança de homem, aliança com a mão de homem. Deus não quer aliança com a mão de homem, Deus quer o coração. E aí por que ele promoveu a paz para todos? Porque todos pecaram, não é assim que diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quem pecou? Judeu e gentio pecou. Só tem uma entrada, só tem um jeito, é confessar, é por fé, é aceitar Jesus. E aí você recebe a paz de Deus, que excede o entendimento humano, habita no teu coração, habita na tua vida. Tu começa a ser abençoado agora e aqui e agora e depois que você espiritualmente já está sentado no céu, como ministramos, reinando com Cristo e Deus em glória, e depois você vai se concretizar isso e não morar eternamente. Mas todos, o passaporte é Cristo. Diga o passaporte, a entrada é Cristo. Agora que está na moda, a pulseira, diga a pulseira. A pulseira é Cristo. Se não tiver a pulseira de Cristo, não entra. Irmãos, não entra. Agora vamos lá, qual é o 18, né? 18. Vamos lá, estamos acabando, tá? Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Olha que promessa maravilhosa, que até eu já falei aqui, todo mundo já sabe. Quem tinha acesso ao Pai? Praticamente ninguém. Você sabia que o templo era departamentalizado, tinha um átrio que tinha acesso todo, até os gentios tinham o átrio era lá fora, lá no estacionamento, fazia até uma churrascada e tal. Depois tinha um santo lugar, só entrava, se você fosse fazer sacrifício, com a autorização dos levitas que estavam lá, e os sacerdotes, e tinha um santo do santo. O santo dos santos, somente o sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? Sacerdote principal, só tinha um, tá? Tinha um sumo sacerdote que entrava apenas uma vez, uma única vez por ano. Então ninguém tinha acesso a Deus. Mas agora derruba-se o muro da inimizade, o muro da separação, aproxima todos por Cristo. E agora você tem acesso ao Pai em espírito e em verdade 24 horas por dia, onde você estiver, que você parar ali, espera aí que eu vou falar com Deus, é dentro da sua casa, é no banheiro, é no trabalho, espera aí que eu vou conversar com Deus, vou resolver essa situação, vou consultar o Pai. Você tem acesso a Deus, diga amém. Agora todos têm acesso a Deus. Todos novamente, todos que estão em Cristo. Sempre que eu ministrar, irmão, todos não é todos, é todos que quiser, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora eu não creio, eu não quero, tá bom, Roberto, você não quer não? Quero não. Tem certeza? Tenho. Então vai para o inferno. Tá bom, beleza, tchau. Vou para o inferno. É assim que funciona, gente. Não tem outro jeito não. Qual é o passaporte? Qual é a pulseira? Então é isso. Só tem uma pulseira. Mas se essa pulseira, meu irmão, diz que quem fica lá é São Pedro, dizem, né? As más línguas. Meu irmão, quando chega, cadê a pulseira? Não, saiu caminho. Sei não. Desce o elevador aí, direto para o inferno. Estou conjecturando, se nem existe elevador no céu, tá, gente? Vamos lá, vamos avançar, falando besteira. 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. A Bíblia diz, você devia marcar todos esses versículos, né? O 14, o 15, o 16, agora o 19. Diz que agora você não é mais estrangeiro. Quando o estrangeiro chega em uma nação, se ele não for naturalizado, que eu já até falei hoje, né?
algumas exigem 10 anos, etc. e tal. Mas quando o estrangeiro chega, ele não pode servir a pátria, ele não pode fazer concurso. É uma série de restrições, porque ele é estrangeiro. Não tem os mesmos direitos que o nascido ali, os filhos da pátria. Mas ele diz que pelo sangue de Cristo também, você deixou de ser estrangeiro e agora você passou a ser cidadão dos santos, cidadão dos céus. Agora você faz parte do Israel de Deus, e entre outras coisas de promessa para o Israel de Deus é muita prosperidade. Diga aleluia, amém, aplauda ao Senhor. Você não é estrangeiro, você não é rejeitado, você não é peregrino, mas você é cidadão com os mesmos direitos. Mesmo direito de filho. Repete o 19, só para marcar e depois a gente já vai para o 20. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Você não é qualquer coisa não, irmão. Você é membro, você faz parte da família de Deus. Você conhece quase todo mundo da sua família por nome, sim ou não? Sim. Então quer dizer que Deus sabe o teu nome. Você é membro da família de Deus. Vamos pôr para qual agora o 20, é? Sim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Então, nós somos um edifício em construção. Lembra que eu falei que você estava em construção domingo passado? Sim ou não? Quando eu vi aquela construção toda assim mal feita, cheia de ainda tapume, por pintar, muito entulho, né? Da construção, e você, não estou entendendo nada. Aí alguém diz, calma, rapaz, quando isso aqui ficar pintadinho, bonitinho, acabado, quando terminar, vai ficar, jóia e maravilhoso. Então você é um edifício, mas você já tem algumas vantagens. Você está em construção? Tá. Talvez você ainda esteja feinho aí? Tá. Talvez. Mas a pedra angular é Cristo. E o alicerce, o fundamento, são os apóstolos e os profetas. Então a parede que está edificada sobre um firme alicerce, sobre uma básica, que é base 14 também, sobre uma base, ela cai facilmente, sim ou não? Não. O que manda numa casa, tá, num prédio, é o alicerce. Esse Mi aí lá, que você conhece tão bem, meu irmão, no alicerce dele tinha uns buracos, que o apóstolo apelidou de tubulão. Meu irmão, o apóstolo descia de escada, assim, lá embaixo, só para enterrar concreto, ferro e concreto. Isso é o que? É a base. Essa base é Cristo e os apóstolos 12. Então você não está fundamentado, você não está alicerçado em qualquer coisa, não. Você tem uma base sólida, diga amém. Qual você está um texto bem rapidinho? Quando eu terminar, é você, eu queria que você aplaudisse ao Senhor. É Mateus 7, 24 ao 20. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Ele compara dois. Não, eu vou citar só a parte A, do homem prudente, homem sábio, o homem prudente e o homem sensato. Esse homem e mulher, é você, diga amém. Eu comparo ao homem prudente aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Porque sobre a sua casa virá a chuva, e com as chuvas formarão as torrentes, com as torrentes os ventos, os rios, e vão bater com força sobre aquela casa, com ímpeto, mas porque ela está firmada na rocha, ela não cairá. Você está firmado na rocha, diga amém. Então, aleluia.
Pode vir tempestade, pode vir intempérie, pode vir problema, pode vir o que vier, porque você está firmado em Deus. Diga amém. Ok, você é um edifício que está em construção, cujo a base é Jesus Cristo e os apóstolos e os profetas. E você é uma parede em construção que está fazendo aí o reboco. Quando a parede está só no tijolo, ela já fica um pouquinho feia, mas logo, logo você está sendo edificada para você ficar uma joia rara. Continua, só falta um ou dois? 21. Nele, falta dois, 21. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Sabe para que você está crescendo em Cristo? Por isso que o pastor Roberto diz, venha para a base 14, para você aprender. Olha, a pregação de domingo vai mostrar que Cristo derrubou o muro da inimizade que existia. E por isso, se você era gentil e agora você já tem direito, você já é cidadão do rei, você é um edifício que está sendo construído sobre a base, o alicerce. Venha para a igreja. Por que você precisa ouvir todas essas coisas? Porque você precisa aprender, porque você está sendo esse alicerce, essa construção, para que você seja santuário de Deus. Diga amém. Amém. E Paulo diz isso em 1 Coríntios 3,16. E não sabeis vós que sois o santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Posso ouvir amém? Você é santuário de Deus. E sabe quem está construindo esse edifício que vai ser? Pode até estar muito feinho hoje, pastor Roberto. O senhor não sabe como é que está a minha vida. O senhor não enxerga fisicamente, mas se o senhor enxergasse, se Deus lhe desse o poder de o senhor enxergar internamente, o senhor ia ver que minha vida está uma desgraça. Está tudo esculhambado. Calma, calma. Ele está trabalhando, irmão. Ele está trabalhando. Ele não acabou. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Ele vai completar essa obra. E eu tenho certeza que essa obra vai ficar uma maravilha. Que é você, que é a sua vida. Porque você é edifício que abriga nada mais, nada menos do que Espírito Santo de Deus. Agora, para finalizar. 22. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. A mesma coisa, né? Neles, porque ele estava falando só, né? Agora de Jesus, dos profetas, dos apóstolos, das bases. Mas eu já até adiantei e falei que nós somos as paredes, que aí talvez ainda esteja assim, poxa, pastor, mas não tem nem reboco. Mas depois que rebocar, que passar uma massa corrida, e que der uma tinta semibrilho, colocar uns quadros, meu amigo, olha, você está sendo edificado na rocha, para você ser santuário de Deus, e você vai abrigar, já está abrigando, mas vai abrigar cada vez mais o Espírito Santo na sua vida. Agora eu quero concluir fazendo algumas aplicações, algumas conclusões. Você é santuário de Deus, diga amém. O bom e o ruim. O bom é que Deus habita dentro de ti, diga amém. Isso é bom, isso é maravilhoso. O ruim é que para onde você for, ele vai. Para onde você está indo? Será se todos os lugares que você vai, que você fala, teu testemunho, a tua vida, as tuas conversas no reservado, será? Porque eu te digo uma coisa, você que aceitou Jesus, e se é com você que já teve esse encontro com Cristo, diga amém. Você não anda mais sozinho. Agora você é morada do Espírito Santo. Para o bem e para o mal. Onde você estiver, o Espírito Santo de Deus vai contigo. Na hora que tu estiver fazendo tuas falcatruas, não estou falando por hipótese, se você faz.
na hora que você estiver fazendo suas falcatruas, na hora que você estiver fazendo seus gatos. Ah, pastor, mas isso é na energia. Está muito caro a energia. Tá, verdade. Ah, eu não sei. Eu não sou o Espírito Santo, né? Mas ele sabe tanto de ti, que ele mora dentro de ti. Quem mora dentro de ti? A tua mulher que não mora dentro de ti, mas que anda contigo, sabe muito da tua vida, sim ou não? Tua mulher e teu marido, teu cônjuge, sabe muito a teu respeito, sim ou não? Quase tudo. Agora imagina se alguém morasse dentro de ti. Ia saber tudo? Sim ou não? Ele sabe tudo de você. Sabe na hora da bênção que você está ajoelhado, orando, falando em língua, oh, maravilha, te ajudando, mas sabe na hora também daquele momento. Então, para concluir, para onde você está levando o Santo Espírito de Deus? Reflita, fique em pé, vamos orar.